Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Kátia Xavier de volta para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje iremos falar sobre metade e terça parte. Será que você já aprendeu aí o que é metade, o que é terça parte? Como é que a gente faz essa divisão para ser uma divisão justa? Então fica aí ligadinhos, atentos à aula para você aprender sobre isso. Quero mandar um abraço aqui para todos que nos assistem, inclusive para a Isabela, que está desde o início aí nos acompanhando, professora Jó, que hoje está bem presente na aula, também nos acompanhando. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Também comigo aqui no estúdio eu tenho a participação da professora Sandra, que está ali no chat acompanhando a participação ao vivo de todos vocês. Seja muito bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, professora Kátia. Eu estou observando que, inclusive, na sua mesa tem duas pizzas maravilhosas. É o meu sabor favorito. Tá? Aí, depois, eu quero metade de cada uma. Metade de cada uma. Daqui a pouco eu vou dividir a metade para você, então. Que Professora beleza. Casey também já estava ali me pedindo um pedaço dessa pizza. Então, daqui a pouco eu vou fazer essa divisão, tá bom? Para vocês verem se vai ser justo ou não a divisão. Comigo também eu tenho a participação aqui de Clismas, nosso intérprete de Libras, que se encontra aqui ó, no cantinho da tela. Clismas, seja bem-vindo. Vamos aos nossos recadinhos diários. Nossas aulas, as aulas do terceiro ano, são transmitidas ao vivo todos os dias, às 9h30, pela TV Nova Nordeste. Quem ainda não baixou o aplicativo, tá aí o QR Code no cantinho da tela, ó. Mira aí seu celular, a câmera do seu celular, para você baixar o aplicativo e participar ao vivo aqui conosco. Se você não conseguir assistir essa aula ao vivo, você pode assistir a reprise desta mesma aula todos os dias às 18 horas, tá certo? Mas se você não conseguir assistir de forma alguma, vai lá no canal do Educa Recife, lá no YouTube, você terá acesso a todas as aulas. Sempre que precisar para estudar, revisar um conteúdo, não perde tempo, tá? Já se organizaram? Então vamos retomar aqui o que vai ser trabalhado hoje em nossa aula. Vamos falar sobre a unidade temática números e o conteúdo metade e terça parte. Combinado? Posso começar? Todo mundo já se organizou? Então fiquem ligadinhos aí. Vamos aqui para a mesa. A professora Sandra já disse que quer a metade de cada pizza dessa que eu trouxe aqui para trabalhar com vocês. Viu, professora? Estou esperando. Eu tenho aqui duas pizzas, tá? E eu vou dizer para vocês, eu cortei essa pizza em pedaços iguais. Vou mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui essa pizza com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatias, tá? Vou juntar ela aqui novamente, uma pizza com 8 fatias. E eu tenho aqui esta outra pizza, fatias agora, ó, diferente. Eu também reparti todas elas em tamanhos iguais. No entanto, eu só dividi em 6 fatias. A professora Sandra está me pedindo ali a metade de cada uma. Então, eu vou dividir aqui com ela, ó. Eu vou pegar, vou dividir aqui, ó, vou colocar 4 pedacinhos para ela e vou ficar com 4. Pergunta que eu faço a vocês, estou sendo justa nessa divisão? Eu estou dando aqui a metade para a professora Sandra, eu tinha 8 fatias, dei 4 para ela e fiquei com 4. E agora eu vou fazer a divisão dessa outra aqui, ó. Eu tenho 6 fatias, mas dessa daqui só vou dar 2. Ela me pediu a metade, estou dando aqui 2 fatias, vou ficar com a restante. Será que eu estou sendo justa agora nessa divisão? Será que eu dei a metade dessa pizza aqui para ela? Qual das duas aqui eu dei a metade? A que eu dividi 4 e 4 ou a que eu dividi 4 e 2? Em duas aqui. E aí, o que é que vocês me dizem? Já temos resposta aí? Isabela já está atenta e participando? Não, ainda não. Estou no aguardo aqui. Então, olha só. Quando a gente está falando, em metade, a gente está dividindo um inteiro em partes iguais.
Vocês observaram que essa pizza está sendo dividida para quantas pessoas? Exatamente, para 2. Professora Sandra e eu. Se eu tenho 8 fatias, logo cada uma vai ficar com 4 fatias, né? Eu estou dando a metade, tá? Eu tinha um todo, que o total era 8, então ela fica com 4 e eu fico com 4. Essa divisão aqui está bem justa. Já essa daqui, onde eu tenho 6 fatias, eu só dei 2 para ela e fiquei com 4. Essa divisão não foi justa. Aqui eu não consegui dar a metade para ela. Mas o que eu preciso fazer para que ela fique com a mesma quantidade? Ela tenha a metade. Eu vou aqui, ó, entregar mais uma fatia. Então, o que é o meu todo? Eu tinha o todo, que eram quantas fatias? 6. E agora eu fiquei com a metade e dei a outra metade para ela. Então, eu tenho 3 pedaços e a professora Sandra também vai ficar com 3 pedaços. Mas aí agora, a professora Casey também estava me pedindo pizza. No final da aula, ela disse, eu vou querer pizza. Então, eu vou pegar essa pizza aqui, que tem 6 fatias, e vou dividir aqui em partes iguais, tá? Para professora Sandra, professora Casey e eu. Vocês podem me dizer aí em casa quantas fatias cada uma vai receber? Temos 3 professoras aqui e uma pizza de 6 fatias. Cada uma irá receber quantas fatias? Eu tenho certeza que vocês já responderam aí em casa. Exatamente, ó. Se eu tenho professora Sandra, professora Casey e eu. Então, eu dividi aqui, ó, igualmente a terça parte. Eu estou dividindo para quanto? Quando a gente fala em terça parte, é dividir em 3. Então, olha aqui, ó, 1, 2, 3. Terça parte, estão vendo aqui? Eu fiquei com uma parte do todo, professora Sandra com uma parte e a professora Casey também. Então, quando a gente está falando em terça parte, essa divisão ela tem que ser feita aqui por 3, tá? Se fosse a quarta parte, eu iria dividir para 4, né? Então, entendam aí, conseguiram entender e acompanhar essa introdução do que significa metade terça parte. Na metade, eu consegui dividir a minha pizza para quantas pessoas? Para 2, de forma o que? Proporcional, né? Igual ali. E a terça parte, eu estou dividindo aí para 3. Se vocês acompanharam bem, conseguiram entender, eu vou agora trazer alguns probleminhas aqui e vocês vão me ajudar. E aí, professora Sandra, fui justa nessa divisão? Todo mundo ficou com a quantidade aqui igualzinha? Foi, nessa questão aí foi. Eu só, assim, porque a gente tem que dividir com as amigas, né? Mas eu tava gostando quando tava metade mesmo. Ah, sabe? Metade para cada uma, né? Ficou com muito, né? A professora Sandra gosta muito de pizza, tá vendo? Gosto muito. Mas vamos aprender a dividir, né, professora Sandra? É importante. Sim, com certeza. As amigas não podem ficar sem o lanche, né? É, com certeza. Lembrando, né, que pizza não é um alimento que a gente vai comer todos os dias, né? Porque é muito rico em calorias, tem muito sódio, né? Muito sal. É um alimento que a gente come moderado, tá bom? Vamos lembrar desse detalhe, tá bom? Eu não trouxe um lanche aqui saudável para fazer essa divisão. Mas uma pizza, que é um alimento super gostoso, que muitas pessoas gostam, né? As crianças também gostam muito. Mas fica aí atentos que a gente tem que comer com moderação, tá? Para cuidar da saúde. Agora, eu quero a participação de vocês para resolver alguns probleminhas que eu trouxe aqui que vão tratar sobre esse conteúdo. Vou começar aí com o primeiro probleminha. André queria comer brigadeiro, mas sua mãe disse que ele só podia comer a metade. Quantos brigadeiros André vai comer? Você consegue entender o que o problema está perguntando? Ele está trazendo algumas informações e a pergunta desse problema é onde a gente vai tentar responder. André, ele quer comer brigadeiros. Sua mãe disse que ele só podia comer a metade. O que é que você tem que fazer aí? Você tem que entender o significado de metade. Foi o que eu mostrei aqui com a pizza. O que é que significa metade? Você precisa
pegar e dividir por 2, né? Você tirar a metade do todo. Então, como é que a gente tira a metade do todo? A professora Sandra quer falar aqui com a gente. Na verdade, foi a Isabela quem falou. Oba, foi que ela colocou aí pra gente. Você falou aí metade, né? Sim. Ela disse que a metade seriam 4 brigadeiros. Ai, que maravilha, Isabela. Isabela mentalmente já respondeu. Parabéns, viu, Isabela? Exatamente. Se a gente tem 8 brigadeiros, qual é a metade de 8? 4. 4 mais 4 é 8. E como é que a gente resolve utilizando o algoritmo da divisão? Quando a gente fala aqui em metade, a gente está falando também da divisão, né? Então, a gente vai usar o sinal aí, ó, de dividir. Lembra que na aula de ontem, né, eu estava falando aqui quantas vezes o 2 cabe aí no 8. Por que 2? Porque se eu estou falando de metade, eu vou dividir por 2, tá certo? Foi o que eu fiz aqui com a pizza. E quanto é 8 dividido por 2? A gente chega aí no resultado 4. Se você não souber a tabuada do 2, mas aí você vai contando de 2 em 2, 8 vezes que você chega também no resultado, ok? Próximo probleminha. Vamos lá, Isabela, continua participando aí com a gente. Todos que estão nos acompanhando também, vai dando a resposta. Coloca a resposta lá no YouTube, quem for assistir mais tarde essa aula, tá bom? Renato, ele vai jogar cartas com suas amigas, Júlia e Bia. Ele tem 24 cartas. Cada uma vai receber a mesma quantidade. Com quantas cartas cada um irá ficar? Então, Renato está lá, ó, com suas 2 amigas. Então, tem quantas crianças para serem divididas essas cartas? A gente já sabe aí que tem 3 crianças. Quantas cartas ele tem? 24 cartas. Se eu preciso saber quanto cada uma vai receber, o que eu preciso fazer? E aí, me ajudem. Eu quero saber quantas cartas cada uma irá ficar. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Você pode fazer uma distribuição aí de 1 em 1, vai distribuindo uma carta para cada um até chegar em 24, seria uma possibilidade. E colocando e distribuindo aí de 2 em 2, de 3 em 3, até esgotar a quantidade 24. Ou também você pode resolver através do algoritmo, né? Então, vocês já pensaram aí como é que fica esse algoritmo da divisão aí? 24 dividido por 3. Como é que vocês resolvem isso? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 8? Cabe dentro do 24? Exatamente 8 vezes. Quando a gente está falando aqui de divisão, a gente trabalha também com a multiplicação, né? Porque uma é o inverso da outra. Então, quando você divide, se você multiplicar o 8 vezes 3, você vai achar 24. Se você pega o 24 e divide por 3, você acha o 8 como resposta. Então, um aí vai ser o inverso da outra, que vocês também vão aprender, ou quem já aprendeu aí, né, sobre isso, entende aí o que eu estou falando, tá bom? Vamos agora para essa bandeja de ovos. Professora Sandra e Isabela está dando as respostas aí. Mais alguma criança chegou para participar conosco ao vivo, né? Porque muitas pessoas estão nos assistindo. Mas para participar no chat, às vezes elas ficam com um pouquinho, né, de dificuldade. Eu acho que é um pouco Tem a questão da internet, né? Então, por isso que eu estou dizendo, as pessoas em casa estão assistindo, estão respondendo, mas o ao vivo aqui às vezes fica complicado. E aí, professora Sandra, a Isabela já deu resposta? Não, dessa questão ainda não. Então, vamos lá. Mais um probleminha aqui para vocês pensarem e refletir como é que resolve. Gustavo tem 15 ovos e precisa da terça parte para fazer um omelete. Quantos ovos ele irá usar? Uma receita de bolo, né, às vezes fala isso, metade, terça parte, 1/4. Então, é importante a gente ter esse conhecimento para, na hora de fazer a receita, saber o que significa a terça parte.
Vocês precisam, primeiramente, quantos ovos tem nessa bandeja? Se você contar aqui, ó, pode contar de 5 em 5, pode contar de 3 em 3, ou fazer aquela continha que eu já ensinei, né? A quantidade aqui, quantos ovos tem na linha, aqui, ó, linha, e quantos ovos tem em cada coluna. Aí você faz a multiplicação, ó, 5 vezes 3, 15. Tem 15 ovos. Desses 15 ovos, ele precisa da terça parte. O que é isso, professora? Falei aqui com a pizza. Quando eu falei em terça parte, eu dividi por quantos? Dividi por 3. Se a gente está falando na terça parte, a gente vai dividir aí por 3. Então, se tem 15 ovos, eu já sei aqui, ó, esse desenho está até me ajudando, porque eu tenho 5, 5 e 5. Então, aqui, uma parte, 2, 3. Então, a terça parte, eu vou pegar aí, né, 5 ovos. E utilizando o algoritmo, a gente pega o 15 e divide por 3, porque a gente está falando em terça parte. Se fosse metade, seria dividir por 2. Quanto é 15 dividido por 3? A gente acha a resposta aí, 5. E se fizer a multiplicação para conferir o resultado, 5 vezes 3 é igual a 15. Então, a gente confere aí o resultado que está ok. Vejam agora esse outro problema que eu trouxe para vocês pensarem um pouquinho. A professora Ana pediu que os estudantes pintassem a metade da folha para fazer uma atividade. Qual criança não atendeu ao comando? A professora entregou uma folha em branco e disse: pintem a metade da folha para a gente fazer uma atividade. As crianças tinham que pintar a metade. E aí, Isabela? E aí, estudantes, vocês que estão em casa? Qual foi a criança que não atendeu ao comando? Vejam ali que Pedro pintou de uma forma, Hugo pintou de outra e Davi pintou de outra forma. Vocês conseguem entender aí? Vou mostrar aqui, ó. Preste atenção. O Hugo, ele pegou a folha e decidiu pintar na horizontal. Ele pintou aqui a metade da folha, só que horizontal. Professora Kátia. Sim. Isabela falou aqui que quem não atendeu ao comando foi Davi. Olha aí, Isabela. Explica por quê, Isabela. Por que Davi não atendeu o comando? Ele não pintou a metade, ele pintou o quê? Conta aí pra gente. Já Pedro, ele pintou a metade, mas pintou na vertical, que também está correto. Ele só mudou a posição da folha, né? Deixou na vertical e pintou a metade. Hugo deixou a folha na horizontal e pintou a metade. Veja que está aqui, ó, apenas duas cores. Já Davi, ele pegou a folha e pintou 3 cores. Ele não pintou na metade, ele dividiu a folha em 3 partes iguais, né? Então, ele pintou aqui 3 partes. Não pintou a metade. Então, correto aí, Isabela, você que chegou à resposta de Davi, né? Parabéns. Entenderam? Gostaram desse probleminha? Então, vejam quando a professora solicitar, pintem a metade, corte a metade da folha, né? Você pode dobrar a folha ali ao meio para recortar. Então, são esses conceitos que a gente tem que entender o significado e que está tão presente no nosso dia a dia, ok? E para encerrar, nossa aula chegou ao fim, eu vou trazer o desafio que vocês vão responder no caderno para levar para a escola, mostrar à professora, mostrar também para os seus pais em casa. Isabela, estou homenageando você nesse probleminha, tá, Isabela? Isabela tem 12 chaveiros para distribuir com sua amiga. Elas gostam muito de colecionar chaveiros. Ela vai distribuir em partes iguais. Quantos chaveiros cada uma vai ficar? Esse problema, ele está trazendo uma palavra aí que é chave, ó, que ela vai distribuir em partes iguais. Fiquem atentos a isso. Tem que ser distribuídos 12 chaveiros em partes iguais. Se só tem Isabela e a sua amiga, com quantos chaveiros cada uma vai ficar? Já dei a dica, tá? Eu aguardo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e beijo para todos que nos acompanham e até amanhã. Tchau, tchau!